Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora, com informações importantes sobre as votações desta semana no Congresso Nacional. A situação dos atingidos pela tragédia da barragem de mineração em Mariana foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes informaram que, enquanto aguardam a apuração dos responsáveis pela tragédia, as famílias atingidas estão recebendo um salário mínimo com um adicional de 20% para cada dependente e uma cesta básica. Mas para o Ministério Público do Trabalho, a culpa recai sobre a mineradora responsável pela barragem, principalmente porque o poder público não tem capacidade de fiscalizar a área. Nós temos um Estado negligente, inoperante e sem condições de fiscalizar. São 750 e poucas barragens no estado de Minas e o órgão competente para fiscalizá-las possui apenas 4 fiscais, que seria o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, diante de um contexto de total inoperância do Estado em relação a medidas de prevenção, a responsabilidade primeira só pode ser da empresa. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais apurou que a jazida de ferro da mineradora Samarco é avaliada em R$1 trilhão, com capacidade de exploração nos próximos 115 anos. Por isso, o valor das indenizações tem que ser maior. Aquilo que está se propondo, que é o aluguel para as famílias, um auxílio, um valor financeiro, que está se propondo vínculo para o potencial de negócio e aquilo que a empresa tem de lucro, na minha opinião, não é nada tão expressivo que não possa ser feito. A Assembleia também descobriu um aumento do consumo de energia e de água pela mineradora nos últimos 2 anos, o que indica uma elevação de produção, apontada como uma das possíveis causas do acidente, que além dos distritos, também atingiu trabalhadores da mineradora. O lucro não pode estar acima da vida, senador. Seja qualquer empreendimento, ele não pode estar acima da vida. E hoje, infelizmente, estão acima da vida. Do que eu pude acompanhar, nem a NR22 dessas empresas ainda foram cumpridas. Um dos itens mínimos foi esse alarme. Não tinha na empresa. Isso é o mínimo. Por que as autoridades estavam deixando isso acontecer? A Samarco disse que já colocou 50% das famílias atingidas em casas alugadas e que contratou uma empresa especializada em reassentamentos para avaliar a tragédia. Mas, em questões de longo prazo, ainda não apresentou nenhuma medida. Todas as medidas futuras de reassentamento, reconstrução dessas localidades, programas de desenvolvimento econômico que a gente quer desenvolver e recuperação socioambiental, nós queremos construir de forma participativa em conjunto com todas as instituições e pessoas afetadas nessas regiões. Para os senadores, é preciso melhorar a fiscalização desses empreendimentos. O país, a sua estrutura de fiscalização, e aí muito mais quando se trata de fiscalizar quem tem um poder econômico alto, e não vamos ser ingênuos aqui, que isso conta. Isso conta. A chamada caixinha, vamos ser sinceros, a chamada propina, ela conta, e não vamos dizer que isso não exista, não adianta tampar o sol com a peneira, a gente precisa falar sobre isso. Então, se a gente não investir, e aí passa por questão salarial dessas pessoas, passa por corregedoria, passa por estruturar o setor de fiscalização, para que possa o país ter o equilíbrio nessas forças. Senadores que participaram da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, fizeram em plenário um balanço das atividades em Paris, na França. O clima que nós vivemos na COP foi um clima muito bom, o clima de muita divergência, é verdade. Divergência não só na conferência em si, mas, por exemplo, divergência na própria delegação brasileira. Não é? Mas, apesar da divergências de opiniões, todos lá imbuídos num único objetivo, buscar, se não um consenso, mas um acordo que pudesse ter a participação da maioria significativa. E o que foi que aconteceu? Saímos da conferência pela primeira vez com todos os países assinando uma meta obrigatória e quebrando uma série de tabus.
Quero aqui valorizar o papel da ministra Isabela Teixeira, chefe da delegação, da presidenta Dilma, do ministro Luiz Eduardo Figueiredo. Os países agora devem trabalhar para que o aquecimento global fique abaixo dos 2 graus. Isso é uma grande novidade. E se estabeleceu a busca do limite de, no máximo, 1,5 graus Celsius. Também tinha uma questão determinante, o financiamento por parte dos países ricos àqueles países que estão em desenvolvimento ou buscando se desenvolver. E o acordo prevê um investimento anual até 2025 de 100 bilhões de dólares por ano. Isso é da maior importância. O plenário do Senado tem uma pauta longa para esta semana, que pode ser a última de votações no ano. Uma das matérias mais importantes é o projeto sobre a repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Pelo texto, os brasileiros que têm dinheiro e bens fora do país podem declarar voluntariamente o patrimônio ao governo, desde que a origem seja lícita. O PLC 186 não trata de repatriação, somente a regularização, facultando o contribuinte a trazer esses recursos para o Brasil. Ele passa a ser recursos regulares que podem vir para o Brasil e continuar no exterior. Quem quiser legalizar o dinheiro no exterior tem que pagar 15% de imposto de renda, mais 15% de multa. 30% do valor total a ser declarado fica com a União. Esses valores no exterior são ocultos, o que existem estimativas, já se falou em 100 ou 200 bilhões, já existem números que falam em 400 bilhões de dólares no exterior, mas não se sabe exatamente quanto nem quantos desses adeririam. Para incentivar a declaração de patrimônio fora do país, o projeto prevê que quem decide participar do regime de regularização cambial não pode ser penalizado pelo crime de evasão de divisas e de sonegação fiscal. O senador Walter Pinheiro foi escolhido como relator único do projeto. Ele vai apresentar o texto final em plenário. Há uma série de divergências e, portanto, essa é uma coisa que nós tentamos construir. Tem aproximadamente 8 pontos problemáticos, que nós sabemos que, uma vez feitas as emendas desses pontos, a matéria retornaria para a Câmara. Consequentemente, a tendência natural é que a Câmara mantenha esse mesmo texto. O senador Walter Pinheiro busca fazer apenas emendas de redação para que o projeto não precise ser analisado pelos deputados mais uma vez. Foi lá na Câmara que retiraram a parte do texto que direcionava essa nova receita ao fundo que vai compensar a perda de estados com a reforma do ICMS. Os senadores vão tentar recuperar essa vinculação na emenda constitucional que cria os fundos de compensação. Se aprovadas, as regras de repatriação não valem para os políticos. A sessão deliberativa desta terça está marcada para começar às 14h. Mais empresas com um regime simplificado de tributação. O plenário também pode votar o projeto que muda as regras do Simples Nacional. O projeto altera em diversos pontos o tratamento dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao Supersimples das organizações da sociedade civil, de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado, como microcervejarias, vinícolas e destilarias, e dos microbancos de fomento. É uma espécie de banco do povo, ou um banco da micro e pequena empresa, que dá condições de realmente a economia local se sustentar. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe progressivamente o crescimento das empresas. Precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. Da forma como foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto permite que as micro e pequenas empresas parcelem o refinanciamento dos
débitos tributários em até 120 meses, já em 2016. A partir de 2017, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. Os microempreendedores individuais também estão incluídos nas mudanças. O limite para eles sobe de 60 mil para 90 mil reais. Há muita expectativa no setor empresarial para que as alterações sejam feitas o quanto antes. É o caso da Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que está crescendo. Se as regras não mudarem, a empresa vai perder os benefícios. Indústria de cosméticos especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no Simples. Hoje a gente está no auge da tabela, que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Os governos das 3 esferas, especialmente as prefeituras, estavam preocupados em perder a arrecadação. Mas um dos principais pontos de reivindicação dos representantes dos municípios foi acatado no relatório. O recolhimento do ISS na parte da receita bruta anual que exceder R$ 3 milhões e 600 mil poderá ser feito por fora do Simples Nacional, assim como já estava definido para o ICMS. A preocupação que nós tínhamos e conversamos há alguns dias com a relatora se dizia respeito primeiro às perdas para os estados e municípios de receita, quando ampliado o limite para a micro e pequena empresa. Havia um exagero muito forte dos municípios dizendo que haveria perda. Não há perda. Porém, para efeito de um gesto de negociação, limitou-se aos 3.600 igual dos estados. Não altera profundamente o projeto, mas, sob o ponto de vista de perda, sustentamos. Nunca houve perda para município. O Congresso Nacional tem reunião marcada para a noite desta terça-feira. Na pauta de senadores e deputados estão vetos presidenciais. São 5 vetos na pauta. Eles tratam de mudanças na organização das companhias de energia elétrica, no registro de empresas na junta comercial e na regulamentação da profissão de revisor de texto em braille. Os parlamentares ainda vão decidir se liberam ou mantêm proibida a desaposentadoria, que permitiria recalcular o valor do benefício de aposentados que continuam trabalhando. Também está na pauta o veto sobre o direito de resposta. A presidente Dilma Rousseff rejeitou o artigo que permitia ao ofendido dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente na rádio ou na TV. As empresas de comunicação defendem o veto. O Sindicato dos Jornalistas defende que a mudança não descaracteriza o direito de resposta. Muitos parlamentares veem nisso uma coisa importante no sentido deles próprios poderem associar a imagem deles a um desmentido. Então, do ponto de vista de quem está sofrendo a calúnia, mais especificamente na questão política, os parlamentares e um grupo de parlamentares via isso como uma questão muito central. Mas para a gente, do ponto de vista do direito, que está garantido na Constituição, mas que não tinha regulamentação, isso não prejudicaria tanto. O ofendido que obteve o direito de resposta, ele vai até a emissora de televisão ou a emissora de rádio e ele pode falar o que quer. Aquilo fica incontrolável. Ele pode, inclusive, fugir do objeto, do direito de resposta que ele obteve e falar de um outro assunto totalmente diferente. Então, isso não é possível. Então, se não for razoável, não vai passar. Foi o que a presidente da República, na nossa visão, muito acertadamente fez, vetou aquele artigo. E depois de limpar a pauta de vetos, senadores e deputados podem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto deveria ter sido aprovado no primeiro semestre. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta os 3 poderes na elaboração do orçamento. O texto fixa o superávit primário, quanto o setor público vai ter que economizar, descontados os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública.
A meta de superávit para 2016 é de 43 bilhões e 800 milhões de reais, o equivalente a 0,7% do produto interno bruto. A União terá que fazer uma economia de 34 bilhões e 400 milhões de reais. Estados, Distrito Federal e municípios, 9 bilhões e 400 milhões. A proposta acaba com uma ferramenta que o governo usava desde 2004 para reduzir a meta fiscal. Antes, a União podia abater do superávit parte dos gastos em investimento. Agora, vale o que está escrito na LDO, sem possibilidade de abatimento. A sociedade não aceita mais a promessa sem o cumprimento dela. Esse modelo político ele já passou. E principalmente quando diz uma coisa e que se constata lá na frente que era uma mentira. Aí é pior ainda, esse é o pior dos mundos. A LDO também obriga o governo a executar uma emenda para cada bancada estadual, desde que incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A previsão é de que sejam liberados 4 bilhões e 800 milhões de reais para essas emendas. O relator incluiu ainda medidas para controlar os gastos com diárias e passagens aéreas. A regra geral é a classe econômica, mas deputados, senadores, ministros, procurador-geral da República e comandantes militares viajam na classe executiva. Presidente e vice-presidente da República, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal na primeira classe. As diárias para servidores públicos ficam limitadas a R$ 700. O governo não está querendo fazer firula, está querendo ser o mais realista possível para que a gente possa, de fato, dentro de uma realidade vigente, poder fazer o governo que é possível ser feito. E tem mais, os aumentos salariais concedidos pelo Poder Executivo só começam a ser pagos em agosto do próximo ano. Para Legislativo e Judiciário não há essa restrição. A LDO também limita a nomeação de candidatos aprovados em concursos. O texto deveria ter sido aprovado pelo Congresso no primeiro semestre, mas para a base aliada, a queda de arrecadação e a crise política acabaram adiando a votação. O que eu considero, inclusive, que foi melhor. Nós tínhamos um quadro bastante distinto do que nós temos hoje. Talvez nós tivéssemos que ter mudado a LDO, né? Para que ela estivesse de acordo com a realidade atual. Mas o governo agora tem pressa. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que prevê o repasse mensal do chamado duodécimo. É um dinheiro de emergência para pagar pelo menos o custeio da máquina pública quando o ano começa sem um orçamento aprovado pelo Congresso. Se a LDO não for votada a tempo, o Poder Executivo começa 2016 sem essa garantia. A presidente da Comissão Mista de Orçamento critica a demora. É um erro dramático você acrescentar mais um aspecto dessa crise, que é de não oferecer ao Brasil um orçamento, e outra coisa, dar sinais externos de que o Brasil está tão descoordenado que chega ao ponto de não ter um orçamento. A Comissão Mista de Orçamento recebeu o relatório das receitas e despesas para o ano que vem, mas ainda espera a votação do plano plurianual no plenário do Congresso para poder concluir os trabalhos. E tudo isso em meio à polêmica dos cortes do programa Bolsa Família. O deputado Ricardo Barros fez a leitura do seu parecer à Lei Orçamentária de 2016 e deu algumas explicações à comissão. O esforço fiscal que nós viabilizamos neste relatório trata-se de uma LDO que chegou ao Congresso com 34,4 bilhões de superávit, 0,7% do PIB, e um orçamento, um projeto de lei orçamentária com 30,5 bilhões de déficit. Portanto, fizemos um esforço de praticamente 65 bilhões de reais para o fechamento do orçamento, mantido o superávit fiscal, que eu acho fundamental para o Brasil demonstrar a capacidade de honrar seus compromissos, de organizar suas contas, de arrecadar mais do que gasta. Mas, para isso, incluiu no texto a previsão de cortes em programas sociais do governo, entre eles, menos 10 bilhões de reais para o Bolsa Família. O PSDB, desde o primeiro momento, deixou claro que nós entendemos que não é justo transferir para os mais pobres, para os trabalhadores, a conta do desgoverno, da incompetência, da gastança, da corrupção. Então você
cortar num programa Bolsa Família, ainda que com a alegação de que tem coisas a serem corrigidas no programa, é um equívoco terrível. O líder do governo na comissão já avisou. Vai propor mudanças na meta fiscal para preservar o Bolsa Família. Eu vou apresentar uma proposta para que nós possamos ter uma redução na meta. Nós temos claro que a busca do equilíbrio fiscal é algo necessário para o país e defendemos o equilíbrio fiscal, mas nós não podemos ter uma meta inexequível. O governo é absolutamente contrário à proposta do relator, deputado Ricardo Barros, de cortar 35% do valor do programa do Bolsa Família. A proposta do relator fará com que 35%, ou seja, 48,5% dos beneficiados serem excluídos do programa. Isso significa mais de 23 milhões de pessoas fora do programa. Em meio a toda essa discussão, a presidente da CMO continua otimista. Promete votar o orçamento ainda esta semana. Aqui nós estamos adiantando o máximo. Vamos parar, amanhã debatemos, à noite será votado no Congresso e aí o presidente Renan tem que colocar o PPA para votar e no dia seguinte, manhã cedo, nós concluímos a nossa votação e à noite queremos que ele convoque uma reunião para votar o orçamento como um todo. E o Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela sua companhia e uma ótima semana.